Parlamento Paulista, agora a deputada Marina Elô da Rede Boa tarde ocupa a a tribuna. Eu queria começar me dirigindo à deputada Janaína, que veio aqui nessa tribuna defender o projeto. E eu queria dizer, deputada, que eu concordo com você quando você diz que a maioria das mulheres que não tem escolha são as mulheres pobres. Eu concordo com você que muitas mulheres no Brasil ainda sofrem de violência obstétrica. Muitas. Isso realmente é muito grave. Eu concordo que esse é um diagnóstico muito grave que a gente precisa enfrentar. Mas eu discordo de que a melhor forma de fazer isso é por um projeto que estimule as cesáreas. Já existe um projeto muito bom que coloca a opção para a mulher. E tem que ser mesmo. A partir da 39ª, tenho todos os riscos, colocados todos os pontos. Mas não é por meio de estimular a cesárea que a gente vai combater a violência obstétrica. E é isso que eu acho que é muito importante a gente falar. Eu quero começar falando que eu sou contra, em primeiro lugar, a tramitação de urgência desse projeto. A tramitação acelerada desse projeto. É um projeto sensível de um tema muito importante, que é a saúde e a vida das mulheres, das mães, dos bebês desse estado, que a gente precisa ter o devido profundidade, atenção, conversa e respeito para chegar na melhor solução. É esse o meu principal ponto aqui nessa fala, ser contra essa tramitação acelerada que coloca o projeto em regime de urgência, permite que tenha congressos de comissões que seja aprovado de uma forma acelerada e que se vote em plenário sem que a gente tenha, por exemplo, a opção de ter audiências públicas, que a gente possa estudar as possíveis emendas, e só eu já li 3 emendas diferentes hoje possíveis que poderiam fazer sentido nesse projeto. E a gente poderia realmente ter tempo para fazer essa discussão com qualidade. Eu concordo com você quando você diz que as mulheres pobres e negras são as que estão sofrendo mais violência obstétrica nesse país. E é verdade. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar outras formas, ou entender essa discussão, aprofundar essa discussão. E uma tramitação acelerada não permite isso. Não permite que a gente faça o debate na qualidade que ele tem que ser feito e busque realmente entender como que a gente pode mudar essa realidade. Como que a gente pode fazer isso de uma forma normal, de uma forma que seja boa para as mulheres. O projeto entrou hoje só na CCJ. A senhora sabe, a senhora estava comigo lá. A gente não teve nem tempo de discutir ele de uma forma adequada nas comissões. Você disse que foi o primeiro projeto que você colocou, e é verdade, eu acompanhei no DO, mas a gente só começou a discussão nas comissões hoje. A gente não teve a oportunidade de fazer isso antes. E se a gente não fez emendas nos 5 dias vigentes, não significa que elas não possam ser feitas nas comissões, a partir de discussões profundas no tema. E esse é o meu principal pleito nesse momento, para que a gente não aprove um regime de tramitação acelerada, um regime de urgência, para um tema tão sensível e tão importante na vida das mulheres. Você colocou que é pouco democrático a gente colocar que as mulheres... A acusação de que você não sabe sobre o tema, de que você é advogada, que você não poderia falar. É verdade, eu concordo, é pouco democrático, ninguém sabe do seu histórico. Mas, infelizmente, eu acho que a senhora fez o mesmo quando disse que quem está defendendo contra a tramitação e urgência desse projeto, quem está falando contra esse projeto, não conhece a realidade das mulheres na ponta. Isso também não é verdade. Eu posso falar por mim, que conheço e trabalho com esse tema há bastante tempo, sou mãe recente, tenho a primeira infância como um dos principais pilares do meu mandato e venho falando disso há muito tempo. Eu conheço, sim, a realidade. Eu sei da violência obstétrica, que é a realidade de muitas das mulheres desse país. Só que a gente tem o mesmo diagnóstico com visões diferentes. O meu ponto é que a gente precisa ter tempo para discutir isso, tem tempo para melhorar, ter tempo para fazer isso com qualidade que as mulheres precisam. Oi, Bebel, estou falando aqui. Outra coisa que eu queria trazer para essa tribuna é um reconhecimento de que essa casa já aprovou, o ano passado, um projeto de lei bastante bom do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, e agora eu estou procurando um projeto aqui, em que tem diversos artigos versando sobre a opção da mulher, versando sobre a oportunidade do parto e como combater a violência obstétrica a partir de uma boa leitura do parto para a mulher, que já coloca no seu artigo 2, inciso 3,
a garantia à gestante o direito de optar pelos procedimentos eletivos que, resguardada a segurança do parto, lhe proporcionem maior conforto e bem-estar, incluindo procedimentos médicos para alívio da dor. Entre vários outros pontos que já garante, inclusive, plano individual do parto, já um projeto de lei muito bom que já está em vigor. O que a gente poderia, eu até entendo dentro da sua fala alguma melhoria nesse projeto, é como colocar talvez alguma coisa mais clara a partir da 39ª, mas o meu pleito é como que a gente discute a partir do que já existe e que já é bom. Porque a gente não pode mais gastar tempo desse tema em discussões anteriores ao que a gente já existe. A gente precisa entender de formas concretas como combater a violência obstétrica. Se é um projeto de lei que não funciona, como fazer ele funcionar? Não criar mais coisas que não vão funcionar. É muito grave. A gente vive no Brasil, um dos países com as maiores altas de cesáreas do mundo. É um esforço grande de quem é da área de saúde há muito tempo de como diminuir essa taxa de cesárea, não por nada, só porque é pior para as mulheres. Estatisticamente, é onde é mais perigoso para a vida das mulheres e dos bebês. É onde se pode pegar infecções, é onde mais casos negativos acontecem. O melhor, isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, é o parto normal. E a gente precisa entender como criar um pré-natal adequado, um hospital público adequado, para que não aconteçam violências obstétricas tais, como várias das que a senhora citou, e é verdade que acontecem, que levem a essa urgência na hora de ter o parto, e que levem a cesárea como a melhor opção, porque toda a parte anterior foi mal feita. É disso que eu gostaria de falar, e que eu acho que é importante falar. Eu, de novo, reconheço a preocupação legítima que a senhora tem com a vida das mulheres, com as experiências que você teve. Eu só não acho que a gente tem, aprovando uma tramitação de regime de urgência, discutindo isso a toque de caixa e não levando em consideração um projeto de lei muito bom que já existe e possibilidades reais de melhorar esse projeto, até com a participação do que a senhora traz no seu projeto, é a melhor opção. Eu acho que realmente a melhor opção é a gente se atentar ao tema como um dos temas prioritários do nosso Estado, mas que a gente faça isso com um tempo devido, que a gente estude o projeto de lei, estude o que está acontecendo, veja e discute com a população, com as pessoas que são os médicos hoje, que estão preocupados com os temas, com as pessoas que são as mais impactadas, e eu me proponho aí com você, na periferia, e a gente pode criar um grupo, discutir com as mulheres. A Casa Ângela, que é um lugar que eu sei que a senhora visitou, eu também amo, já fui lá várias vezes, tem muita informação sobre o tema, para a gente chegar na melhor opção. Não acho que é por um congresso de comissões e regime de urgência e a gente discutindo isso a portas fechadas aqui em cima que a gente vai chegar nesse lugar. Deputada Marina. Conceito da parte para a senhora. E é nesse momento que Vossa Excelência faz essa colocação bastante brilhante, que é um tema delicado, um tema importantíssimo para ser debatido nesta casa. E também concordo plenamente que ele não deve tramitar em regime de urgência. Inclusive, em outras oportunidades, louvei a atitude da deputada Janaína e a preocupação dela, quando ela trouxe para esta casa um debate tão importante que acontece mesmo na periferia das grandes cidades, no interior de São Paulo, o fato de mulheres realmente pobres, negras, que precisam da rede pública, tem tido muitas vezes o seu filhinho na ambulância a caminho de um hospital, ou no carro de alguém da família, ou do vizinho, porque são pessoas pobres, ou dentro de um ônibus, ou logo no posto policial, que nós vimos muitas vezes essa mulher procurar o lugar mais próximo, mas eu penso da mesma maneira, que nós precisamos discutir esse tema aqui na casa. Nós avançamos muito com relação a isso, nós diminuímos o número de cesáreas feitas no Brasil, e isso foi a duras penas, porque anteriormente realmente havia um estímulo muito grande por parte da equipe de saúde para a condução do parto para a cesariana. E isso realmente ocasionou graves riscos, tanto para a mãe,
nós tivemos mulheres que morreram por conta disso, crianças que nasceram sem maturidade pulmonar, crianças realmente que nasceram, que nós chamamos, que não estavam a termo ainda. Então, eu acho que nós temos que discutir muito, sugerir, inclusive, a deputada Janaína, que nós pudéssemos trazer para uma audiência pública enfermeiras obstetras que têm feito um trabalho primoroso em prol do parto humanizado. Eu sou a favor do parto humanizado, sei perfeitamente que muitas mulheres vão para as maternidades buscando, no primeiro momento, o contrário do que ela pensa, o parto normal. Porque no próprio pré-natal, as mulheres têm sido incentivadas também da importância do parto normal. Na hora do nascimento dessa criança, a força que essa criança faz, que propicia a maturidade pulmonar dela, que isso é importantíssimo. O risco que as mulheres deixam de correr após o parto normal, que já começam ali a amamentar o seu filho, causando a constrição do útero, impedindo sangramentos e mortes ocorridas por isso. Então, uma série de problemas gravíssimos que uma cesárea causa. Então, essas mulheres elas já vêm sendo incentivadas durante o pré-natal. O que ocorre, elencado pela deputada Janaína, é que, às vezes, essas mulheres não encontram um aparato nas maternidades e nos hospitais da periferia. Então, eu quero sugerir que esta casa faça um levantamento rigoroso, que se não tem esse aparato, que passe a ter. Se não tem condições para fazer o parto humanizado, que passe a ter as condições para o parto humanizado. O que nós não podemos admitir e aceitar é esse retrocesso. É que depois de caminharmos uma longa estrada em prol de números tão positivos, sabe, que garantem a condição mais saudável desses bebês e dessas mães, nós regredirmos em nome de algumas supostas colocações feitas por alguns profissionais. Se existem maus profissionais, que eles sejam corrigidos. Sabe, se existem ainda hoje alguns profissionais diminuindo essas mulheres no momento do parto, com palavras inadequadas, que sejam demitidas, que respondam por esse tipo de ação. O que nós precisamos é, na verdade, de partos humanizados e não mais de cesáreas no nosso país. Parabéns por sua atitude. Muito obrigada, deputada Nerice, porque você muito me honra com a sua fala, pela sua experiência na área de saúde, pela sua experiência na área de enfermagem. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa visão também. Obrigada pelo seu à parte. Mas acho que você trouxe um ponto importante, que é, de novo, o ponto de como a gente impede e combate, cobra e fiscaliza o governo para que a violência obstétrica deixe acontecer, para que as pessoas que queiram ter parto normal possam ter de forma adequada e não sofram, que elas possam ter acesso à analgesia, que hoje realmente muitas não têm. Existe um outro problema também, que é verdade, que são as mulheres que têm parto pelo sistema suplementar de saúde, pelos planos de saúde, são muito estimuladas a terem cesáreas. Por isso que a gente tem indicadores tão altos. No sistema privado, chega a 80%. E muitas vezes elas não têm a informação da poder de ter a escolha. Muitas vezes o médico fala, não, eu sei que é o melhor para você. E essa falta de informação, essa falta de conscientização, é um outro problema que a gente também precisa enfrentar. Então, a minha sugestão aqui, e a minha defesa veemente é contra um regime de tramitação de urgência, para que a gente possa fazer a discussão em toda a sua complexidade, tanto das mulheres que hoje não têm opção, quanto das mulheres que são induzidas a fazer cesárea, contra a violência obstétrica que acontece, criar um plano de cobrar e fiscalizar o governo contra isso. E, sim, se a gente chegar numa conclusão, melhorar. É um projeto de lei excelente, mas pode ser melhorado. Talvez possa ter colocado alguma coisa mais explícita sobre a escolha da mulher, mais explícita sobre a analgesia. Acho que a gente pode pensar sobre isso. O que eu quero é ter tempo de discutir de acordo em cada uma das comissões, fazer um estudo aprofundado, realmente se aprofundar nesse tema que é fundamental na vida das mulheres, fundamental na vida dos bebês, fundamental na vida do Estado.
A gente tem, inclusive, uma proposta de um substitutivo que traz alguns dos temas para o projeto de lei. Eu me refiro todas as vezes ao projeto de lei que já existe, porque é um projeto bom, e eu acho que a gente, nessa casa, pode ser mais produtivo fortalecendo o que já existe do que criando coisas novas. Mas, de novo, trago aqui que meu ponto veemente é contra o processo de translimitação. Não necessariamente contra cesáreas, não necessariamente contra nenhuma escolha da mulher, mas contra a gente não discutir isso da forma adequada. Obrigada.